Saudações, família Conecta. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, o nosso tema são animais peçonhentos e nós vamos focar na prevenção contra acidentes. Muitos profissionais que trabalham principalmente na área ambiental, eles entram em contato com esses animais, ao passo que essas pessoas estão indo realizar as suas atividades de trabalho na floresta, em campos, em fazendas, em sítios e etc. Então, esses profissionais, que seriam os biólogos, os engenheiros florestais, engenheiros ambientais, veterinários, né, outros profissionais também, são os que são mais impactados, né, na sua atividade pelo encontro com os animais peçonhentos. Então, vamos esclarecer aqui algumas dúvidas e falar de alguns cuidados que são muito necessários na hora de realizar a sua atividade de campo, porque segurança em primeiro lugar. Primeiro, precisamos esclarecer o que é um animal venenoso e o que é um animal peçonhento. Existe essa pequena divisão e ela vai ser muito importante aqui para a nossa aula. Primeiro, o animal venenoso tem veneno? Tem. O animal peçonhento tem veneno? Tem também. Então, o que diferencia os dois? O que diferencia é a estrutura que existe naturalmente no corpo desse animal responsável por injetar este veneno na sua presa ou no seu predador. Coloquei aqui a imagem do sapo, que é comumente mais conhecido. Aqui é o cururu. O sapo ele possui glândulas de veneno que são dispostas, né, ao redor do seu corpo. Existem duas glândulas maiores que estão localizadas na parte de cima do corpo dele, nas costas. E essas glândulas, principalmente essas duas, né, elas produzem uma grande quantidade de veneno que é usada para a defesa desse animal. Então, existe o mito de que sapo joga leite. Bom, esse mito não é verdade. O sapo ele não tem a capacidade de jogar o leite. O que acontece é que, por compressão, esse leite sai do corpo dele. Então, se algum animal morder ele ou se ele for apertado de alguma maneira, essa glândula, por compressão do corpo dele, vai acabar ejetando esse veneno. E esse veneno, ele tem um gosto ruim, né? Então, os animais que mordem ele, esse líquido é ejetado ali na boca do animal, para tentar preparar ele. O animal vai sentir um gosto muito ruim na boca e vai soltar o sapo, e assim o sapo não vai ser predado, certo? Então, ele tem essa estrutura no corpo dele, essa glândula, que produz o veneno. Mas ele não tem uma estrutura que injeta esse veneno na sua presa ou no seu predador. Ao passo que outros animais, como eu coloquei o exemplo aqui das serpentes, possuem uma estrutura responsável por injetar esse veneno. Então, ela tem uma glândula que produz o veneno, e aqui circulado em vermelho na imagem, você pode observar a estrutura que ela tem, que é uma presa que é ligada a essa glândula de veneno, né? E é responsável por injetar esse veneno na sua presa ou no seu predador. Então, nos dois casos, esse veneno vai ser utilizado para defesa ou para alimentação desse animal. Então, esclarecido o que é venenoso e o que é peçonhento, certo? A peçonha também é um termo utilizado para veneno. Então, em condições naturais, esse animal possui uma estrutura que vai injetar esse veneno. Essa estrutura, elas podem ser dentes, que são modificados, podem ser aguilhões, podem ser ferrões, quelíceras, cerdas, né, entre outras estruturas que esse animal possui para injetar esse veneno. Quem são esses animais? Eles são comumente chamados aí de serpentes, escorpiões, aranhas, os leptópteros, que são o grupo das mariposas e as suas larvas, os himenópteros, que são abelhas, formigas e vésperas, os coleópteros, que são os besouros, os quilópodes, que são as lacraias, os peixes, no caso alguns peixes,
e alguns quinidários, como águas-vivas e caravelas. Em atividade de campo, a nossa maior preocupação com o encontro com animais peçonhentos é principalmente as serpentes. Por quê? Porque o quadro de envenenamento possui uma evolução muito rápida, e isso é passível de morte ou de perca de membros. Então, para as atividades de trabalho, para a área da segurança do trabalho, esse cuidado em prevenir acidente com serpente é muito importante, principalmente porque os profissionais trabalham em áreas muito remotas, em que o socorro é muito difícil, então é melhor evitar o acidente do que o acidente acontecer e você se ver numa situação muito difícil para buscar socorro. Além disso, outros animais que também, né, têm o seu grau de importância e periculosidade também são os escorpiões e as aranhas. Normalmente, os casos de morte em pessoas adultas por escorpiões e aranhas é bem quase nula, certo? A maior preocupação são realmente com crianças. Crianças podem sim evoluir para a morte, né? E o outro grupo são as abelhas, os maribondos e as formigas. Mas por quê? Porque esses animais, eles podem evoluir para alergias, e alergias graves podem acarretar choque anafilático. Se uma pessoa tem alergia naturalmente à abelha, a maribondo ou formigas, esse processo alérgico pode acontecer de uma forma muito rápida e a pessoa não ter chance de socorro. Porém, mesmo que você não seja uma pessoa que tenha alergia a esses animais, pode acontecer que, pelo excesso de picadas, você desenvolva um processo alérgico e acabe tendo um choque anafilático. Então, se você for atacado por um enxame de abelhas, por exemplo, a quantidade de picadas pode ser tão grande que isso vai desenvolver um processo alérgico muito forte. Então, os acidentes por animais peçonhentos, né, especialmente os acidentes com ofídeos, eles foram incluídos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, na lista das doenças tropicais negligenciadas, que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. Por quê? A pessoa que vive numa área rural isolada, né? Uma pessoa que vive numa chácara, numa fazenda, num sítio, muitas vezes é muito longe da cidade. Então, essa pessoa, muitas das vezes, não tem um veículo para ela conseguir chegar rapidamente. Aí, ela está num local inóspito, acontece o acidente, até que ela consiga chamar um socorro, uma pessoa, um vizinho para ajudar, para levar ela na cidade, né? Pode acontecer da pessoa vir a óbito ou perder algum membro até que ela chegue no hospital. Além disso, devido ao alto número de notificações, né, esse agravo de acidentes por animais peçonhentos, ele foi incluído na lista de notificação compulsória do Brasil. Então, todos os casos eles devem ser notificados ao governo federal imediatamente quando chega na unidade de saúde. A medida ela serve para ajudar a traçar as estratégias e as ações, né, que o governo vai implementar para prevenir esses tipos de acidentes. Vamos iniciar falando sobre os escorpiões. A gente tem no Brasil as 4 espécies, as Botryuride, Cactide, Ormuride e a Butide. De importância médica, temos a Butide e principalmente o gênero Titus, que é o que nos causa problemas. Desse título temos 63 espécies, dessas 63, somente 4 espécies, né, têm importância médica à saúde, que são causadoras de acidentes graves em humanos, principalmente em crianças, né? A criança ela vai ser muito mais suscetível à piora, a evolução do quadro de envenenamento de crianças, né? Vai ser muito mais grave. Então, a gente tem essas 4 espécies, que é o escorpião amarelo, o escorpião marrom, o escorpião amarelo do Nordeste e o escorpião preto da Amazônia. Aqui na imagem, vocês podem ver, circulado em vermelho, a estrutura
ao qual ele injeta o veneno. Aqui está a glândula mais redondinha e na ponta, né, temos esse aguilhão que faz a injeção desse veneno na presa, certo? Em relação às aranhas. Em relação às aranhas, a gente tem duas no Brasil de importância médica. Nós temos a aranha armadeira e a aranha marrom. A diferença entre estes casos é que a aranha armadeira é uma aranha grande, é uma aranha agressiva e a ação do veneno dela é no sistema do corpo e não no local da picada. Como você pode ver na primeira imagem, o local da picada ela não tem uma evolução visível e aparente, né, ao longo do tempo. Vê-se que a picada ela não incha nem nada, é só uma pequena protuberânciazinha, não dá nem para perceber. Porém, a pessoa vai sentir o pulso rápido, o pulso dessa pessoa vai aumentar, ela vai ter febre, essa febre vai aumentar, ela vai ter um suor também que vai aumentando, né? Vai acarretar problemas respiratórios, ou ela vai começar a ter vertigens, ter vômito, e esse quadro vai só piorando, a não ser que a pessoa receba, né, o soro antiaracnídeo para reverter esse quadro. Em relação à aranha marrom, o local da picada é que vai ser o maior problema. Então, a gente tem na segunda imagem a evolução dessa picada, né? 3 dias, 4 dias, 5 dias, até o 10º dia da picada. Você observa que o local da picada, ele vai avermelhando, inchando e piorando ao longo do tempo, até formar um processo de necrose. E esse processo de necrose pode acarretar a perda do membro. Então, essa pessoa aqui, né, se evoluir mais, ela pode perder o dedo ou até a mão inteira, dependendo do caso. Então, quanto mais cedo chegar ao hospital para receber o soro, mais rápido esse quadro se reverte. Então, no local da picada vai haver vermelhidão, vai haver um processo de necrose e a cicatrização desse machucado vai ser muito difícil. A aranha marrom, você tem um maior assim, encontro com ela não é uma aranha agressiva, mas por compressão ela acaba picando. Então, aquela aranha que se esconde na roupa que você deixou pendurada, no sapato que você deixou no chão. Então, por isso é sempre bom dar uma olhada, né? Porque ela vai picar ao passo que ela for comprimida. Já a aranha armadeira, ela é uma aranha um pouquinho mais agressiva, né? Ela realmente ataca, entre aspas, certo? Vamos falar um pouquinho das serpentes. Bom, no Brasil, a gente tem é, é, várias famílias de serpentes, mas as serpentes de importância médica, que são as serpentes que possuem um veneno, né? Potente ao ponto de levar uma pessoa para o hospital, está no grupo dos viperídeos e no grupo das micruros, né, das corais. Então, a gente tem o grupo das jararacas, que são os gêneros Botrops e Botrocópias. Temos as cascavéis, com a espécie Crotalus duríssimos. Temos as surucucus, que é com a espécie Lachesis muta, e as corais verdadeiras, que aí entram as micruros e as leptomicruros. O grupo das jararacas, certo? E o grupo das surucucus tem uma ação local na picada. Então, pode haver perda de membros. Já as cascavéis e as cobras corais têm uma ação muito mais no sistema nervoso. Então, é muito mais provável a evolução para a morte. Em relação à ação dos venenos das serpentes, elas podem ter ação profilática, hemorrágica, coagulante e anticoagulante, uma ação nefrotóxica, miotóxica e neurotóxica.
Os venenos, né? Que são laquético e botrópico, que aí laquético, voltando aqui na imagem, seria o veneno da surucucu, certo? E o outro é o da jararaca, certo? O que causa essa ação proteolítica? Ela vai causar uma necrose no tecido, ou seja, uma decomposição das proteínas daquele local, causando dores, bolhas e abscessos. Esse mesmo grupo também vai ter ação hemorrágica, ou seja, vai haver um sangramento no local da picada, vai haver sangramento de gengiva, de nariz e de outras partes do corpo e pode assim evoluir. Esses mesmos grupos, e agora incluindo também o crotálio, que são as cascavéis, têm ação coagulante e anticoagulante. Então, ocorre a destruição do fibrogênio, né, de forma que o sangue se torna incoagulável e a pessoa não para de sangrar. Em relação à ação nefrotóxica, só acontece, né, nas jararacas e nas cascavéis, que é a lesão nos rins, onde os rins da pessoa vão parando de funcionar ao longo do tempo. A ação miotóxica acontece somente no grupo das cascavéis, aonde há a destruição das fibras musculares do tecido onde ocorreu a picada. E, por último, temos a ação neurotóxica, que acontece somente no elapídico. E elapídicos são as cobras corais, micrúrios e leptomicrúrios. Essa ação, ela vai, esse veneno, essa peçonha, ela vai agir no sistema nervoso central, vai provocar apoptose palpebral, adormecimento ou formigamento no local afetado, alterações de consciência, perturbações visuais e paralisias de grupos musculares. Então, a pessoa vai adormecendo, vai perdendo as suas ações neurológicas até causar a morte. Em relação aos cuidados, né? Os animais peçonhentos, eles gostam de ambientes que são quentes, que são úmidos, né? Que são encontrados aí em matas fechadas, trilhas, próximos a residências, né? Que tenham lixo acumulado. E manter a higiene do local, né? Evitar o acúmulo de coisas, é uma forma de prevenir o acidente. Quem está trabalhando em campo deve usar os equipamentos de proteção individual sempre. Então, luvas de raspa, luvas de couro, calçados fechados, né? Não manusear materiais, né? Tijolos, pedras, madeiras, cascos, árvores sem o material, né, de proteção individual. Não colocar a mão em qualquer lugar, certo? Tudo isso vai ajudar para você não ser acidental. Olhar sempre com atenção, né, o local que você estiver trabalhando, o caminho que você vai percorrer. Não enfiar a mão em nenhuma toca, em nenhum buraco. Usar um galho ou algum outro, outro material para que você consiga mexer em folhas, né, ou alguma coisa do tipo. Então, os trabalhadores de campo eles têm que usar os equipamentos de proteção, né? As botas e as perneiras elas vão ser essenciais, principalmente para livrar de acidentes com serpentes. Prevenir, não só no trabalho de campo, mas dentro de casa também, né? Quando você for mexer em jardins, em alguma atividade rural, tá sempre com luva, tá sempre calçado, não colocar a mão direto na folha, no galho, no local que possa estar esse animal. Na hora que você sair de casa, calçar o seu sapato, olhar dentro do sapato, bater o sapato que tem dentro, a roupa que você deixou pendurada, bate ela também, dá uma sacudida para ver se lá. Evitar de deixar o lixo acumulado e guardar bem esse lixo, né? Acomodar bem esse lixo, para que esses animais não sejam atraídos, né, para o local onde você está acampado ou onde você mora. A prevenção ela vai ser muito importante,
É melhor prevenir do que remediar. Esses animais peçonhentos, eles estão nesse lugar porque tem alimento, porque tem abrigo. Então, se você eliminar os locais de abrigo, que são os locais quentinhos, úmidos e cheios de entulho, de lixo, você elimina, né, esse local, esse animal já não vai ser mais atraído para lá. Se você elimina também o alimento, porque esses animais se alimentam de roedores e insetos. Então, se você elimina o lixo, ao passo que você elimina também os roedores e insetos, esses animais não serão atraídos. Mas você foi picado. O que fazer caso o acidente já tenha acontecido? Existem muitos dizeres popular do que fazer, certo? Então, chupar o local da picada pode? Não, não pode. Não vai resolver o problema, o veneno não vai sair, você ainda vai estar sujando aquele ferimento com possíveis bactérias, vão agravar o caso. Cortar o local da picada vai ajudar? Não, não vai ajudar. Provavelmente você ainda está abrindo muito mais a abertura para que mais bactérias, né, entrem no local da picada e vai estar até agravando aí esse machucado. Beber alguma coisa. Tem gente que dá aguardente, água e alguma coisa para a pessoa beber. Não dê nada para essa pessoa beber. Ela está num processo de envenenamento. Qualquer coisa que você der para ela ingerir pode piorar o quadro de envenenamento. Outra coisa um pouco controversa é fazer ou não fazer torniquete. Bom, na dúvida, não faça. Por quê? Existem animais que vai haver necrose no local da picada. Havendo necrose no local da picada, se você fizer o torniquete, né, amarrar ali em volta, né, dizem que é para o veneno não subir, mas isso não adianta, o veneno já foi para a corrente sanguínea, você vai estar diminuindo o fluxo de sangue naquele membro. Isso vai facilitar o processo de necrose e, posteriormente, perda de membro. Então, é muito mais fácil essa pessoa perder o membro se foi feito o torniquete. Então, não faça. Mas, então, o que fazer? Se eu não posso fazer nada daquilo, o que eu posso fazer? O principal é lave o local da picada, né, porque você vai tirar ali qualquer bactéria que possa piorar o processo, certo? Lave com água e sabão, de água limpa. Coloque essa pessoa calma, né, sentada de uma maneira normal, sabe? Não põe ela deitada, não põe ela sentada de perna para cima, não. Coloca ela sentada normal, tenta manter a pessoa calma, porque se ela ficar nervosa, o fluxo sanguíneo vai aumentar, e isso vai fazer com que o processo de envenenamento seja mais rápido, né? E leve essa pessoa para o pronto atendimento o mais rápido possível. Porque a única maneira de reverter o quadro de envenenamento é fazer com que essa pessoa tome o soro, né? Antiofídico, antiaracnídico, né? Ou do animal que tenha picado essa pessoa, certo? E os quinidários. Em relação aos quinidários, né, se você foi numa atividade de campo em água, por exemplo, a galera da oceanografia, né, vai estar aí com mais contato com isso, a galera do praia também pode ter contato com caravelas águas-vivas. O que fazer? Primeiro, tentar aliviar a dor inicial, colocar compressas, né, de água gelada em cima da ferida. Se houver ainda tentáculos na pele da pessoa, tentar retirar esses tentáculos com uma pinça, de maneira bem cuidadosa. Não colocar a mão, porque senão você vai acabar queimando a sua mão, certo? Então, mantenha a vítima calma, em repouso, né? E leve essa pessoa para o pronto-socorro mais próximo, ok? Quando você chegar no hospital com essa pessoa que foi, né, acidentada aí por um animal peçonhento, o médico vai observar a evolução dos sintomas dessa pessoa. Caso o médico não saiba qual foi o animal que picou, ele vai observar os sintomas para daí ele identificar qual foi o animal e
aplicar o soro. Caso vocês tenham conseguido capturar esse animal que picou a pessoa, é mais fácil na hora do médico fazer a identificação e aplicar o soro correto. Então, se você, de forma segura, conseguiu capturar esse animal, né, leva junto com a vítima, porque aí o tratamento vai acontecer de forma muito mais rápida, certo? Então, o único lugar que vai ter tratamento específico para acidentes com animais peçonhentos é o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o tratamento é feito de forma gratuita. Os antivenenos. Os antivenenos, eles não podem ser comprados em qualquer farmácia. O Ministério da Saúde, desde 1983, ele adquire toda a produção de antivenenos, né, que são produzidos no Brasil. E os produtores são o Instituto Butantan, o Instituto Vital Brasil, a Fundação Ezequiel Dias e o Centro de Produção e Pesquisa de Imunológicos. E o Ministério da Saúde compra toda a produção. Então, não é algo que você vai comprar em qualquer farmácia. Então, mensalmente, o Ministério da Saúde vai distribuir as cotas desses antivenenos aos estados brasileiros. Vai levar em consideração os critérios epidemiológicos, né, da região, né, que são as notificações que aconteceram, né, por animais peçonhentos, né, e foi informado o Sistema de Informação de Agravos e Notificações, que é o SINAM. Em agosto de 2010, acidentes com animais peçonhentos foram incluídos na lista de notificação compulsória do Brasil, publicada na portaria número 2472, de 31 de agosto de 2010, e foi ratificado na portaria número 104, de 25 de janeiro de 2011. Essa importância se dá pelo alto número de notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos e Notificações, que é o SINAM, sendo acidentes por animais peçonhentos um dos agravos mais notificados. E a partir das análises dos dados do SINAM, a vigilância epidemiológica é capaz de identificar o quantitativo de soros antivenenos a serem distribuídos em unidades federais, além de determinar os pontos estratégicos de vigilância, estruturar as unidades de atendimento aos acidentados, elaborar estratégias de controle desses animais, entre outras ações. Em caso de emergência, você está realizando uma atividade de campo, muitas das vezes num local remoto, você precisa ter um plano de emergência pré-determinado com toda a sua equipe. Não somente você, que é o líder, tem que saber o que fazer na hora do acidente. Porque vai, por uma ironia do destino, você que é o líder da equipe foi a pessoa que se acidentou. Aí você está inconsciente, não consegue resolver a situação e seus colaboradores vão estar perdidos sem saber o que fazer. Então, todas as pessoas da equipe precisam saber qual o plano de emergência, precisam saber para onde ligar, como ligar, qual rota seguir, para que qualquer pessoa da equipe que foi acidentada, todos vão saber qual é o plano que deverá ser seguido. Você precisa ter um mapa da região onde você está. Você precisa saber qual é o hospital público mais perto que tem soro antiofídico, que tem soro aracnídeo, certo? Você precisa saber de cor aí, ou anotar em um lugar, os números de emergência da empresa para a qual você está trabalhando, os números de emergência dos bombeiros da região onde você mora. Você precisa saber qual é a faixa de rádio onde você consegue falar com os bombeiros, certo? Em caso de acidente, segue-se então ligar primeiro para o centro de comunicação de emergência da sua empresa, né, da contratante, né, acessar isso aí pelos faixas de rádio dos bombeiros ou pelo telefone se houver sinal, onde você estiver. E, posteriormente, você precisa comunicar ao seu técnico de segurança do trabalho e ao coordenador da equipe para que eles, né, em comum ação e ajuda com os bombeiros, possam realizar todas as ações necessárias para o resgate, certo? Aqui a gente tem a bibliografia usada nessa aula de hoje. Agradeço
todos vocês pelo seu tempo. Fiquem bem e não esqueçam que a educação transforma as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, bom trabalho a todos. Obrigada pelo seu tempo.